Renda da terra. O direito dos proprietários fundiários tem a sua origem no roubo. Os senhores de terras, como todos os homens, gostam de recolher onde não semearam e exigem mesmo uma renda pelo produto natural da terra. Poderia-se supor que a renda da terra constitui apenas o lucro do capital que o proprietário utilizou para o melhoramento do solo. Há casos em que a renda da terra é em parte assim, mas o proprietário fundiário exige uma renda por terra não aproveitada, é aquilo que se pode considerar como interesse ou lucro sobre os custos do melhoramento, é quase sempre uma adição à terra original. Além disso, tais melhoramentos nem sempre são feitos com o capital do proprietário fundiário, mas às vezes com o do rendeiro. Não obstante, quando se trata de renovar a terra, o proprietário exige ordinariamente um aumento de renda, como se todos os sobreditos melhoramentos tivessem sido feitos com seus próprios fundos. Por vezes, chega até a exigir uma renda por aquilo que é absolutamente incapaz de ser melhorado por mãos humanas. Smith aduz como exemplo para o último caso a barrilha, uma espécie de alga marítima, que quando queimada produz um sal alcalino, útil para fazer vidro, sabão, etc. Cresce em várias partes da Grã-Bretanha, sobretudo na Escócia, mas só nas rochas que ficam por baixo da maré alta e são cobertas pelo mar 2 vezes ao dia e cujo produto, portanto, nunca foi intensificado pela indústria humana. Apesar de tudo, o proprietário do terreno de Barrilha exige uma renda igual à que pede pelos campos cercalíferos. Na proximidade das ilhas de Shetland, o mar é extraordinariamente rico em peixe. Grande parte de seus habitantes vive de pesca. De modo a retirar o lucro do produto do mar, devem ter uma habitação no terreno vizinho. A renda está em proporção não com o que rendeiro consegue fazer com a terra, mas com o que ele consegue arrancar ao mar e à terra. Esta renda pode se considerar como produto da força da natureza, cujo uso o proprietário empresta ao rendeiro. Tal produto é maior ou menor conforme a extensão deste poder, ou, por outras palavras, segundo a fertilidade natural ou artificial da terra. É a obra da natureza que fica após dedução ou compensação de tudo o que se pode considerar como obra do homem. Por conseguinte, a renda da terra, considerada como o preço que se paga pelo uso da terra, é naturalmente um preço de monopólio, grifos de Marx. Não se encontra, pois, em proporção com os melhoramentos que o proprietário aplicou à terra, ou com aquele que ele tem de receber para não perder, mas com aquele que o rendeiro possivelmente pode dar, sem perda. Das três classes primitivas, é a única, os proprietários de terra, a qual o rendimento não custa nem trabalho nem cuidado, mas lhes vem, por assim dizer, de si mesma, independentemente de qualquer plano próprio. Já vimos que o montante da terra garante o grau de fertilidade do solo. Outro fator na sua determinação é a situação, abre aspas, a renda varia segundo a fertilidade da terra, seja qual for o seu produto e segundo a situação, seja qual for a respectiva fertilidade. O produto do solo, das minas e pescarias, quando sua natural fertilidade é idêntica, está em proporção com a extensão dos capitais que se aplicam na sua cultura e exploração, e ainda ao modo mais ou menos hábil da aplicação dos capitais. Quando os capitais são iguais e aplicações de maneira igualmente hábil, o produto estará em proporção com a fertilidade natural dos solos, pescarias e minas. Fecha aspas. Essas proposições de Smith são importantes porque, no caso de iguais custos de produção e de igual capital, reduzem a renda da terra a maior ou menor fertilidade da terra. Provam, assim, com toda a clareza, a inversão de conceitos na economia política que transforma a fertilidade do solo em atributo do proprietário fundiário. Examinemos, pois, a renda da terra tal como é determinada no comércio real dos homens. A renda da terra é estabelecida pela luta entre o rendeiro e o proprietário fundiário. Por toda parte, na economia política, encontramos o antagonismo hostil dos interessados, a luta, a guerra, com a base da organização social. Vejamos quais são as relações entre o proprietário fundiário e o rendeiro. Abre aspas. O proprietário de terras, na estipulação dos termos do arrendamento, procura, se possível, nada mais deixar ao rendeiro do que o suficiente para repor o capital, que fornece as sementes, paga o trabalho, compra e mantém o gado e outros instrumentos, e que, além disso, produz o lucro ordinário de outros arrendamentos na vizinhança. Evidentemente, esta é a mínima parte que o rendeiro pode se contentar, sem perda própria, e o proprietário raramente tenciona lhe deixar algo mais. Tudo que excede esta porção, quer no que concerne ao produto, quer no seu preço,
o proprietário procura reservá-lo para si mesmo como renda da terra, que é a mais elevada que o rendeiro, nas atuais circunstâncias da terra, consegue pagar. Este excedente pode ainda se considerar como natural renda da terra ou como renda para a qual a maior parte das terras podem naturalmente ser tomadas de arrendamento. Os proprietários fundiários, observa SEI, exercitam um particular tipo de monopólio contra os rendeiros. A procura de suas mercadorias, a terra e o solo podem se expandir indefinidamente, mas a quantidade de suas mercadorias pode apenas chegar até um certo ponto. O comércio que se conclui entre proprietários e rendeiros é sempre o mais vantajoso possível para os primeiros, além da vantagem que o proprietário retira da natureza das coisas. Ofere ainda outra da sua posição, da sua maior fortuna, crédito e prestígio. Já a primeira, só por si, é suficiente para tornar sempre capaz de oferir lucros da situação favorável do solo. A abertura de um canal, de um caminho, o aumento da população da prosperidade de um distrito elevam sempre a renda. Certamente, o rendeiro pode melhorar o solo à sua custa, mas desse capital só obtém lucro durante o tempo de arrendamento. Com a sua expiração, fica para o proprietário fundiário. A partir deste momento é que ele colhe os rendimentos, sem ter feito despesas, já que a renda se eleva proporcionalmente. A renda considerada como preço pago pelo uso da terra constitui naturalmente o mais elevado preço que o locatário consegue pagar nas atuais circunstâncias do solo. A renda de uma área de terreno, na maior parte dos casos, importa só na terça parte do produto bruto e é geralmente uma renda fixa, independente de oscilações acidentais da colheita. A renda raramente fica aquém de um quarto a miúde e mais de um terço do produto final. Fecha aspas. A renda nem sempre pode pagar em todas as nem sempre se pode pagar em todas as mercadorias. Por exemplo, em muitas regiões, nenhuma renda se paga por pedras de construção. Abre aspas. Ordinariamente, apenas se podem levar ao mercado os produtos da terra, as partes do produto do solo, cujo preço habitual é suficiente para repor o capital, que se necessita para o transporte juntamente com seus lucros ordinários. Se o preço comum for mais além, o excedente irá naturalmente para a renda. Se for apenas suficiente, a mercadoria pode ir para o mercado, mas não chega para pagar a renda ao proprietário. Terá ou não terá o preço de ser mais do que suficiente, depende da procura. A renda entra na composição do preço da mercadoria de uma maneira diferente dos salários e do lucro do capital. A taxa alta ou baixa dos salários e dos lucros é a causa alta ou baixa dos preços das mercadorias. A taxa alta ou baixa da venda é o efeito, grifo de Marx, do preço. Fecha aspas. Entre os produtos que se proporcionam uma renda está o alimento, abre aspas. Visto que os homens, como todos os animais, se multiplicam em proporção com os meios de subsistência, há sempre maior ou menor procura de alimento. Este pode sempre comprar uma maior ou menor quantidade de trabalho e sempre haverá alguém que está disposto a fazer alguma coisa para o obter. Sem dúvida, a quantidade de trabalho que o alimento pode comprar nem sempre é igual ao trabalho que ele pode manter, que ele poderia manter. Se fosse distribuído da maneira mais econômica, isto em virtude dos trabalhos, dos elevados salários que se atribuem ao trabalho, mas o alimento pode sempre comprar tanto trabalho quanto ele consegue manter, de acordo com a taxa que esse tipo de trabalho se encontra habitualmente na região. Na quase maioria das situações, a terra produz maior quantidade de alimento do que é necessária para manter todo o trabalho que o leva ao mercado. O excedente é sempre mais que suficiente para repor com o lucro o capital, que empregou esse trabalho proprietário fundiário, que empregou este trabalho. Por conseguinte, sempre fica algo para proporcionar uma renda ao proprietário fundiário. Assim, o alimento não é só a fonte original da renda, mas também, quando outra parte do produto da terra consegue proporcionar uma renda, tal renda deve parte do seu valor ao melhoramento da força de trabalho, na produção do alimento por meio do cultivo e melhoria da terra. O alimento do homem parece ser o único produto da terra que, sempre e necessariamente, proporciona uma renda ao proprietário de terras. Os países são populosos, não em população ou número que seus produtos pode vestir e alojar,
mas em relação ao número que seu produto consegue alimentar. Depois do alimento, as duas maiores necessidades humanas são o vestuário e a habitação. Na maior parte dos casos, proporcionam uma renda, mas nem sempre de modo necessário. Fecha aspas. Vejamos agora como é que o proprietário fundiário explora todas as vantagens da sociedade. Abre aspas. 1. A renda da terra aumenta com a população. 2. Já aprendemos e sei que a renda sobe com a construção de caminhos de ferro, etc., e com a melhoria, segurança e multiplicação dos meios de comunicação. 3. Todo melhoramento na situação da sociedade tende, quer dizer, quer direta, quer indiretamente, grifos de Marx, a elevar a renda e a aumentar a riqueza real dos proprietários, isto é, o seu poder de compra, de comprar o trabalho ou o produto de outras pessoas. O incremento da melhoria das terras e da cultura tende a elevá-la indiretamente. A parte do proprietário no produto aumenta forçosamente com o aumento do produto. A elevação no preço real desses tipos de matérias-primas, por exemplo, a elevação no preço do gado tende também a elevar diretamente a renda da terra, e ainda em maior proporção. O valor real da parte do proprietário, o poder real que tal parte lhe confere sobre o trabalho de outras pessoas aumenta não só com o valor real do produto, mas com este valor aumenta de igual modo a grandeza desta parte em proporção ao produto total. Após a elevação do seu preço real, esse produto não requer maior quantidade de trabalho para sua obtenção e para repor o capital aplicado, com todos os lucros ordinários. A parte restante do produto que pertence ao proprietário será muito maior do que antes em relação ao produto total. Fecha aspas. O aumento da procura de produtos brutos e, por consequência, a elevação do valor pode, em parte, derivar do aumento da população e da multiplicação das suas necessidades. Mas toda nova invenção, toda nova aplicação que a manufatura faz de uma matéria-prima até agora não usada ou pouco utilizada aumenta a renda da terra. Assim, por exemplo, a renda das minas de carvão subiu de maneira tremenda com o advento dos caminhos de ferro, dos barcos a vapor, etc., além da vantagem que o proprietário retira da manufatura, das descobertas e do trabalho. Há ainda outra que iremos examinar. Abre aspas. 4. Com os melhoramentos da força produtiva do trabalho, que procuram diretamente reduzir o preço real das manufaturas, tendem diretamente a elevar a renda da terra real. O proprietário troca por produtos manufaturados a parte de suas matérias-primas, que excede o consumo pessoal, ou então o preço desta parte. Tudo o que reduz o preço real do primeiro tipo de produto aumenta o preço real do segundo. Uma real quantidade do produto bruto corresponde, assim, a uma maior quantidade do produto manufaturado, e o proprietário se torna capaz de obter uma maior quantidade de comodidades, ornamentos e luxos. Fecha aspas. No entanto, é estupidez concluir, como faz Smith, que uma vez que o proprietário fundiário explora todas as vantagens da sociedade, o interesse do proprietário é sempre idêntico ao da sociedade. No sistema econômico, sob o domínio da propriedade privada, o interesse que o indivíduo tem na sociedade se encontra precisamente em proporção inversa ao interesse que a sociedade nele tem. Da mesma maneira que o interesse da pessoa que empresta dinheiro ao perdulário jamais se identifica com o interesse do perdulário. Mencionamos apenas de passagem a obsessão monopolística do proprietário em relação à propriedade de terras de países estrangeiros, de que derivam, por exemplo, as leis dos cereais. Passamos aqui igualmente em silêncio a servidão medieval, escravidão das colônias, a miséria da população rural dos jornaleiros na Grã-Bretanha. Limitemo-nos às proposições da própria economia política. Abre aspas. 1. Segundo os princípios da economia política, os não abre aspas. Segundo os princípios da economia política, o interesse dos proprietários no bem-estar da sociedade, que significa que ele está interessado no crescimento da população, de sua produção artística, na multiplicação de suas necessidades, numa palavra, no aumento da riqueza. De acordo com o que vimos até aqui, esse aumento é idêntico ao aumento da miséria e da escravidão. A crescente relação entre a renda e a miséria constitui um exemplo do interesse do proprietário na sociedade, já que com a renda cresce igualmente a renda da terra, o juro sobre o solo onde assenta a casa. 2. Segundo os próprios economistas,
o interesse dos proprietários se opõe ferozmente ao interesse do rendeiro, portanto, também uma larga parte da sociedade. 3. Uma vez que o proprietário pode tanto mais exigir renda ao rendeiro, quanto menos este paga em salários, e visto que o rendeiro baixa o salário à medida que o proprietário exige mais renda, o interesse do proprietário se encontra, assim, em feroz oposição ao interesse dos trabalhadores. Reduz os trabalhadores a um mínimo. Já que uma redução real do preço do produto manufaturado eleva a renda da terra, o proprietário tem um interesse direto na descida dos salários dos trabalhadores industriais, na concorrência entre os capitalistas, na superprodução, na miséria industrial. Deste modo, o interesse do proprietário, longe de se identificar com o da sociedade, está em forte antagonismo com o interesse dos rendeiros, dos trabalhadores rurais, dos operários industriais e dos capitalistas. E o interesse de um proprietário nem sequer é idêntico ao de outro em virtude da concorrência, que agora iremos considerar. Em geral, a grande e a pequena propriedade se encontram entre si na relação entre o grande e o pequeno capital. Há, no entanto, circunstâncias especiais que causam obrigatoriamente a acumulação da grande propriedade e a absorção da pequena propriedade nela pela grande. 1. Em nenhuma parte diminui tanto o número de trabalhadores e de instrumentos em relação ao volume dos fundos empregues, como no caso da propriedade fundiária. E também em nenhum lado aumenta tanto a possibilidade da exploração multilateral, a economia dos custos de produção e a divisão hábil do trabalho em relação ao volume de fundos empregues, como na propriedade de terras. Uma parcela de terra pode ser tão pequena como se quiser, mas os instrumentos de trabalho de que necessita, o arado, a serra, etc., têm um limite abaixo do qual não podem se reduzir, ao passo de que não há limite para a redução no tamanho do terreno. 2. A propriedade fundiária acumula juros, que o capital do rendeiro produziu por meio da melhoria da terra e do solo. A pequena propriedade tem de empregar o próprio capital, perde então todo o lucro. 3. Enquanto todo o melhoramento social beneficia a grande propriedade, prejudica a pequena propriedade, visto que torna necessária maior quantidade de dinheiro. 4. Temos ainda de considerar duas importantes leis dessa concorrência. A renda das terras cultivadas, cujo produto é o alimento do homem, regula a renda da maior parte das outras terras cultivadas. Não. Em última análise, só a grande propriedade pode produzir os meios de subsistência como gado, etc. Por conseguinte, determina a renda dos outros terrenos e pode reduzi-la a um mínimo. O pequeno proprietário que trabalha por sua conta se encontra, assim, perante o grande proprietário na mesma relação que o artesão, com instrumentos próprios. Tem para com o dono de uma fábrica. A pequena propriedade se transformou em simples instrumento de trabalho. A renda desaparece inteiramente para o pequeno proprietário. Quando muito, lhe resta o juro do seu capital e o salário do seu trabalho, uma vez que, pela concorrência, a renda da terra se reduz apenas ao juro sobre o capital, que não é investido pelo próprio possuidor. B. Além disso, já vimos que, em igual fertilidade, em igual exploração racional das terras, das minas e pescarias, o produto é proporcional ao volume dos capitais empregues. Portanto, a vitória do grande proprietário, de igual modo, onde se emprega idêntico volume de capital, o produto é proporcional à fertilidade. Por conseguinte, onde os capitais são iguais, triunfa o proprietário do solo mais fértil. C. De maneira geral, se pode afirmar que de uma mina que ela é fecunda ou estéril, conforme a quantidade de mineral que dela é possível extrair ou por meio de determinada quantidade de trabalho, se for maior ou menor do que esta mesma quantidade de trabalho que ela poderia extrair da maioria das outras minas de tipo idêntico. O preço da mina mais fértil regula o preço do carvão para todas as outras minas da vizinhança. Tanto o proprietário como o empresário descobrem que terão aquele uma renda maior, este um lucro mais elevado, se venderem um negócio mais barato do que os vizinhos. Esses depressa se veem forçados a vender ao mesmo preço, embora não estejam em condições para tal e apesar de o preço continuar sempre a baixar, privando-os, às vezes, simultaneamente, de toda a renda e de todo o lucro. Algumas obras são inteiramente abandonadas.
Outras já não proporcionam qualquer renda e continuam apenas em funcionamento por ação do proprietário. Depois da descoberta das minas do Peru, se voltou ao abandono a maior parte das minas de prata da Europa. O mesmo aconteceu com as minas de Cuba e de São Domingos, e até com as antigas minas do Peru, após a descoberta de Potosí. Tudo o que Smith afirma acerca das minas é mais ou menos válido para a propriedade fundiária em geral. Deve-se notar que o preço corrente do cercado de terras depende sempre da taxa corrente de juro. Se a renda da terra ficasse aquém do juro, com uma grande diferença, ninguém compraria terras, o que depressa reduziria o seu preço corrente. Pelo contrário, se as vantagens da renda da terra compensassem excessivamente a diferença, toda a gente compraria terra, o que depressa elevaria o seu preço corrente. Dessa relação de renda ao juro, se segue que deve continuar a descer até o que, por fim, só as pessoas mais ricas consigam viver da terra. Por conseguinte, a concorrência entre os proprietários que não arrendam a terra se intensifica mais. Parte deles se arruína e se dá nova acumulação da grande propriedade. Tal concorrência tem ainda como consequência que uma grande parte da propriedade fundiária cai nas mãos dos capitalistas, que se tornam proprietários, ao passo que os pequenos proprietários, geralmente falando, não passam já de simples capitalistas. Assim, uma parte da grande propriedade se transforma em propriedade industrial. O resultado final, portanto, é a abolição da distinção entre capitalista e grande proprietário, de maneira que, no conjunto, há apenas duas classes da população, a classe trabalhadora e a classe dos capitalistas. A venda do desbarato da propriedade fundiária, a transformação da terra em mercadoria é a ruína final da velha aristocracia, e o pleno triunfo da aristocracia do dinheiro. Não compartilhamos as lágrimas sentimentais que o romantismo verte a este respeito. O romantismo confunde sempre a infâmia, que reside no tráfico de terra, com as consequências inteiramente racionais, necessárias e desejáveis no interior do sistema da propriedade privada, contidas na comercialização da propriedade privada da terra. Em primeiro lugar, a propriedade feudal constitui já, segundo a sua natureza, a terra traficada, estranhada, dos homens e que agora os confronta sob forma de uns poucos grandes autores. O domínio da terra, já mesmo no regime de propriedade feudal, surge como um poder estranho que impera sobre os homens. O servo é o acessório da terra. De igual modo, o herdeiro, o primogênito, pertence à terra, ela o recebe como herança. De maneira geral, o regime da propriedade privada começa com a propriedade fundiária, que é o seu fundamento, mas na propriedade feudal, o senhor aparece pelo menos como rei da terra. De modo semelhante, existe também a aparência de uma mais íntima conexão entre o proprietário e a terra do que sucede com a posse de mera riqueza material. A propriedade fundiária assume seu caráter individual com seu senhor, possui seu próprio estatuto, é real ou baronal com ele, tem os seus privilégios, a sua jurisdição, os seus direitos políticos, etc. Surge como o corpo inorgânico do respectivo senhor. Daí o adágio, nulla terra sem maître, onde se exprime o crescimento conjunto da soberania e da propriedade fundiária. No entanto, o domínio da propriedade fundiária não aparece como domínio direto do capital. Os seus protegidos se encontram perante ele, mas na relação em que se encontram perante a sua pátria. É um tipo frágil de nacionalidade. A propriedade feudal dá o nome ao seu senhor, tal como o reino ao seu rei. A história da família, a história de sua casa, etc., tudo isso se individualiza, tudo isso lhe individualiza a propriedade, eleva formalmente a pertencer à sua casa, à sua pessoa. De modo semelhante, os trabalhadores da propriedade fundiária não se encontram na condição de diaristas assalariados, mas são em parte a propriedade do senhor, como no caso dos servos, em parte estão perante ele numa relação de respeito, de subordinação e obrigação. Por conseguinte, a sua relação a eles é diretamente política e possui até um lado sentimental. Os costumes, o caráter, etc., diferem de propriedade para propriedade e parecem estar em harmonia com o tipo de território, ao passo que, mais tarde, só a bolsa do homem
e já não seu caráter ou individualidade se relaciona com a propriedade fundiária. Por fim, o senhor não procura tirar a maior vantagem possível da sua terra. Consome antes o que nela existe, deixa tranquilamente aos servos e rendeiros o cuidado da produção. Esta é a condição nobre da propriedade, que reflete sobre seus senhores uma auréola romântica. É inevitável que tal fulgor acabe por ser abolido, que a propriedade fundiária, a raiz da propriedade privada, seja arrastada para o movimento da propriedade privada e se transforme em mercadoria, que o domínio dos proprietários surja como regime nu e cru da propriedade privada, do capital dissociado de toda a coloração política, que a relação entre proprietário e trabalhador se reduza à relação econômica de exploração, de explorador e explorado, que toda a relação pessoal entre o proprietário e sua propriedade se extinga, se transformando em simples riqueza material concreta, que em lugar do honroso casamento com a terra, se instale o casamento do interesse e a terra, juntamente com o homem, se relaxe a objeto de especulação, se rebaixa a objeto de especulação. É inevitável que a raiz da propriedade fundiária, a sórdida ambição, transpareça também na sua forma cínica. É inevitável que o monopólio imutável se transforme em monopólio móvel e agitado, em concorrência, que a fruição ociosa do suor e do sangue alheio se transforme em comércio febril com a mesma mercadoria. Finalmente, é inevitável que nesta concorrência a propriedade fundiária, sob a forma do capital, manifesta o seu domínio tanto sobre a classe trabalhadora como sobre os próprios proprietários, na medida em que as leis do movimento do capital os arruinam ou promovem. Assim, o adágio medieval "Nulle terre sans seigneur" é substituído pelo provérbio moderno "L'argent n'est pas de maître", que exprime a completa dominação dos homens pela matéria morta. No que concerne à disposição sobre a divisão ou não divisão da propriedade, há de se observar o seguinte: a divisão da propriedade fundiária nega o grande monopólio da propriedade, ou abole, mas só na medida em que generaliza semelhante monopólio. Não elimina a base do monopólio, a propriedade privada, ataca a existência, mas não a essência real do monopólio. Por conseguinte, se torna também vítima das leis da propriedade privada. A divisão da propriedade fundiária corresponde precisamente ao movimento da concorrência na esfera industrial. Além das desvantagens econômicas, a divisão dos instrumentos de produção e separação do trabalho, que deve distinguir cuidadosamente da divisão do trabalho. O trabalho não é dividido entre muitos, mas o mesmo trabalho é executado por cada indivíduo. É uma multiplicação do mesmo tipo de trabalho. Este fracionamento, como toda concorrência, se converte necessariamente em acumulação. Assim, quando a divisão da propriedade fundiária tem lugar, a única alternativa é regressar a uma forma mais odiosa de monopólio, ou então, negar e abolir a própria divisão da propriedade fundiária. No entanto, não se trata de um retorno à propriedade feudal, mas da abolição da propriedade privada na terra e no solo em geral. A primeira abolição do monopólio constitui sempre a generalização, a extensão de sua existência, a abolição do monopólio, que obteve a sua mais ampla e englobante existência, é a sua completa destruição. A associação aplicada à terra e ao solo possui a vantagem, do ponto de vista econômico, na grande propriedade fundiária e realiza, ao mesmo tempo, a tendência original da divisão da terra, isto é, a igualdade. A associação restaura a íntima, gemütliche, a relação entre o homem e a terra de maneira racional e não através da servidão do domínio senhoril de uma absurda mística da propriedade. A terra deixa de ser um objeto de sórdida especulação e, através do livre trabalho e da livre fruição, se transforma em propriedade verdadeira e pessoal do homem. Uma grande vantagem da divisão é que a massa, que não pode mais se decidir pela servidão, perece ante a propriedade de maneira distinta daquela da indústria. No que concerne à grande propriedade, os seus defensores identificam sempre de maneira sofisticada as vantagens econômicas que a produção agrícola em larga escala proporciona. Com a grande propriedade fundiária, como se esta vantagem não alcançasse a máxima extensão e só originasse benefícios sociais, com a abolição da propriedade privada.
Atacaram igualmente o espírito comercial dos pequenos proprietários, como se a grande propriedade, como mesmo já na forma feudal, não contivessem germe e especulação, para não falar da mesma forma inglesa em que o feudalismo dos senhores e a especulação e a indústria dos rendeiros se encontram combinados. Assim como a grande propriedade fundiária pode debater a acusação de monopólio, feita do ponto de vista da divisão da propriedade, uma vez que também a divisão da terra se baseia no monopólio da propriedade privada, também a divisão da propriedade senhorial pode rejeitar a acusação de ter dividido a terra, visto que a divisão existe igualmente na grande propriedade, mas numa forma rígida, cristalizada. De fato, a propriedade privada em toda parte se baseia na divisão. Além disso, uma vez que a divisão da propriedade leva de novo a grande propriedade fundiária como riqueza do capital, a propriedade feudal tem necessariamente se dividir ou, pelo menos, decair nas mãos dos capitalistas, sejam quais forem as voltas e reviravoltas que dê. Pois a grande propriedade fundiária, como sucede na Inglaterra, impele a maior parte da população industrial para a pobreza e reduz os seus próprios trabalhadores à mais completa miséria. Por conseguinte, suscita e aumenta o poder de seus inimigos, o capital e a indústria, enquanto empurra para o outro lado os pobres e toda uma esfera de atividade. Torna industrial a maior parte do país e, portanto, inimiga da grande propriedade, onde a indústria atingiu considerável poder, como na atual Inglaterra, opõe os monopólios estrangeiros ao da grande propriedade fundiária e força esta concorrência com a sua propriedade fundiária estrangeira. Sob o domínio da indústria, a propriedade fundiária só conseguiu manter as dimensões feudais com a ajuda do monopólio contra os países estrangeiros, de modo a se proteger a si mesma contra as leis universais do comércio, que estão em contradição com a sua natureza feudal. Uma vez lançada na concorrência, se conforma com as leis da concorrência, como toda outra mercadoria que se lhe encontra sujeita. Torna-se assim flutuante, em aumento ou em diminuição. Passando de mão em mão, nenhuma lei a pode já manter numas quantas mãos predestinadas. A consequência direta é a sua fragmentação em muitas mãos, em qualquer caso, presa ao poder do capital industrial. Por fim, a grande propriedade fundiária que se conservou pela força e criou ao seu lado uma formidável indústria, arrasta mais depressa para a crise do que a divisão da propriedade fundiária, junto da qual o poder da indústria permanece sempre de segunda categoria. Como se vê na Inglaterra, a grande propriedade fundiária se libertou do caráter feudal e assumiu um grande caráter industrial, ao ponto de pretender fazer o máximo lucro possível do seu capital. Por conseguinte, os trabalhadores rurais cedo se veem reduzidos ao mínimo nível de subsistência, e a classe dos rendeiros estabelece o poder da indústria e do capital no seio da propriedade fundiária. Pela concorrência com os países estrangeiros, a renda da terra deixa de modo geral de constituir uma fonte independente de rendimento. Uma grande parte dos proprietários se vê obrigada a tomar o lugar dos rendeiros, que assim mergulham no proletariado. Por outro lado, muitos rendeiros se apoderarão da propriedade fundiária, porque os grandes proprietários que se entregaram ao desperdício de seus cômodos rendimentos são, na maior parte dos casos, inaptos para a realização de uma agricultura em larga escala, não possuem nem capital, nem experiência para explorar o solo. Como consequência, também uma parte deles se arruína por completo. Finalmente, os salários que já se tinham reduzido ao mínimo, sofrerão ainda nova redução em confronto com a concorrência. Tal fato leva necessariamente à revolução. A propriedade fundiária tinha de se desenvolver em ambos os sentidos, de modo a experimentar neles o seu declínio inevitável. Também a indústria devia se arruinar a si mesma na forma de monopólio e na forma da concorrência, para assim aprender a acreditar no homem.